Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. Olá, eu sou Romilda e faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Caminhos da Redenção. E hoje eu estou aqui mais uma vez para nós refletirmos sobre as parábolas de Jesus. Mas antes eu gostaria, como sempre, de agradecer ao nosso Pai Celeste por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias, nos propiciando o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, para que nós tenhamos condição de realizar as tarefas para as quais nós fomos confiados na vinha do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Para quem não se lembra da parábola, eu vou despertar em lembranças, vou ler a parábola, que diz o seguinte: E eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. E outra parte, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Isso está em Mateus capítulo 13, itens de 3 a 9. Também está nos outros profetas, tá? Nos outros livros de... Quem que é? Mateus, Lucas e... não lembro outro. Mas está lá, tá nos 3 livros, tá bom? Então essa é a parábola que nós lemos e que nós vamos refletir agora. Nesse momento, é uma parábola de Jesus, é uma história comum, mas de imenso significado e de grande beleza. É um presente amoroso de Jesus para toda a humanidade. Vamos transportar então, como sempre, essa parábola para o campo da espiritualidade e nós vamos encontrar a figura de um semeador que na história simboliza Jesus, que semeia sem cessar os corações humanos, sem fazer qualquer distinção. E de uma maneira bastante abrangente, nós podemos dizer também que são pequenos semeadores, aquelas pessoas que semeiam o bem por onde passam. Então nós já vimos a figura do semeador, agora nós vamos ver a semente. A semente, ela simboliza os ensinos espirituais, contidos no Evangelho de Jesus, que é a lei divina trazida para os homens. E agora nós vamos ver os terrenos onde essas sementes caíram durante a semeadura. Esses terrenos, eles simbolizam os variados aprendizados da alma humana, cada um no seu degrau de acordo com o seu esforço para melhorar cada vez mais.
Então, nós vamos agora ver cada tipo de terreno. Então, quando o semeador sai para semear, uma parte da semente cai à beira do caminho. E o que quer dizer esse terreno à beira do caminho? Ele simboliza aquelas pessoas indiferentes aos ensinamentos espirituais. Elas não são pessoas nem boas, nem más, mas são como o solo estéril. Elas não se comprometem com nada que lhes exijam responsabilidade ou esforço para mudar a si mesmas ou ao ambiente onde elas convivem. São pessoas ainda que dormem na matéria e que precisam despertar para os ensinamentos espirituais, para a vida espiritual, que é uma realidade nossa. Então, essas pessoas, como eu disse, são indiferentes, são imaturas e que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram ainda bastante insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Continuando a tarefa, o semeador, continuando a semear, a semente cai em terreno pedregoso. Esse terreno simboliza aquelas pessoas que inicialmente elas se interessam pelos ensinamentos espirituais. Mas ao primeiro problema, a primeira dificuldade que elas encontram, elas perdem aquela vontade e dificultam, perdem a motivação e perdem também a oportunidade de fazer alguma coisa em prol de si mesmas. Esse terreno, ele tem ainda mais pedras do que terra. Então, a semente, ela germina, começa a aparecer uma plantinha, mas pelo fato de ter pouca terra, ela não consegue lançar raízes. E aí vem o sol e ela definha. São as pessoas de entusiasmo fácil, ouvem e aceitam o Evangelho, mas não encontrando dentro de si mesmas força suficiente para vencer o comodismo, os vícios arraigados, sentem-se incapazes de empreenderem uma reforma que seja suficiente para mudar os seus hábitos, melhorar os seus sentimentos, e aí elas acabam voltando ao ramerrão da vida que elas sempre viveram. E o semeador continua e parte da semente cai entre os espinheiros. As pessoas desse tipo de solo são aquelas pessoas que recebem a semente, deixam-na germinar, geram uma plantinha, mas antes que ela se fortaleça e crie raiz, essas pessoas permitem que o egoísmo e o orgulho a sufoquem, abafam essa semente e perdem a oportunidade preciosa de germinar e produzir bons frutos. Para essas pessoas, a questão do mundo, as riquezas materiais, tem muito maior importância do que os ensinamentos espirituais. O medo do futuro, a luta pela conquista das garantias pessoais, sufocam no nascedouro qualquer tipo de sentimento altruístico ou qualquer movimento de alma que implique na renúncia dos seus queridos bens
terrestres. Continuando na sua semeadura, o semeador encontra terra boa e aí joga a sua semente. Terra boa é solo fértil. Então, as pessoas que estão nesse tipo de terreno são pessoas receptivas aos ensinamentos espirituais. E, além disso, elas estão à procura da verdade libertadora. E quando eles recebem a preciosa semente, eles cuidam para que ela possa germinar e frutificar. Então, essa postura de acolher essa semente, de absorver esses ensinamentos espirituais, requer devotamento, esforço, boa vontade e, principalmente, querer fazer alguma coisa em prol da sua parte espiritual, que ele já tem conhecimento e que ele pode melhorar cada dia mais. Embora esse grupo de pessoas, elas sofram tropeços e às vezes fracassem, que é normal e natural na nossa caminhada. Muitas vezes nós temos um projeto e acaba fracassando por uma razão ou por outra. Mas o mais importante de tudo isso é que nós possamos perseverar, né? Porque dessa perseverança em relação a essa semente, desses ensinamentos espirituais, vai nos trazer a nossa melhoria íntima, mas também vai nos trazer frutos de benemerência e de amor ao próximo. Podemos lembrar ainda que esse solo fértil ele pode produzir de acordo com a capacidade. Uns vai produzir a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. É que diz a parábola que é 100 por 1, não é 100%, tá? É 100 por 1. Cada semente pode produzir 30, né, frutos, ou 60 ou 100, a depender do esforço e da perseverança de cada um. Assim sendo, nós também, quando nos tornarmos solo fértil, nós também vamos produzir dentro da nossa capacidade. Mas o mais importante é que nós nos esforcemos a fim de produzirmos tudo aquilo que nós formos capazes. E aí, quando nós nos esforçarmos para produzirmos tudo que nós formos capazes, nós vamos também nos tornar pequenos semeadores, seguindo o exemplo do grande semeador Jesus. É isso que ele espera de nós, que nós possamos cada vez mais buscar a nossa melhoria íntima, a nossa vontade de crescer e de evoluir. Porque quando nós olhamos a vida e percebemos que esse momento aqui é mínimo, é fugaz demais, somos convidados a fazermos o máximo dentro da capacidade de cada um de nós. E é importante nós lembrarmos sempre aquela parte do Pai Nosso que diz, quando Jesus diz, Pai, seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade do Pai a nosso respeito? Qual é a vontade de Deus em relação a cada um dos seus filhos? Ele quer que nós nos tornemos pessoas melhores. Ele quer que nós tenhamos condição de evoluir para que possamos ser plenamente felizes. Essa é a vontade de Deus para com cada uma das suas criaturas. E isso só vai ser possível quando eu, criatura, quiser e aceitar as leis criadas por Ele para nos conduzir ao seu reino de amor e de luz.
Mas nós só temos o poder de evoluir por nós mesmos. O outro evolui por ele próprio. Cada um de nós tem o seu tempo de germinar e produzir os frutos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, Kardec assevera: reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. Essa observação de Kardec nos dá a oportunidade de fazermos uma reflexão no silêncio das nossas almas, para o nosso autoconhecimento, para a oportunidade de nós despertarmos para o desejo de renovação e de produzir frutos das sementes que nós recebemos desse grande semeador. Nenhuma semente jamais vai se perder. Cada um tem seu tempo de germinar, como tudo na natureza. Tem um tempo de nascer, um tempo de crescer, um tempo de amadurecer e um tempo de dar frutos. E recomeçar o ciclo bendito da vida, cada vez com mais vigor e beleza. Quando nós refletimos sobre a parábola, acho que dos trabalhadores da vinha, e lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembro que naquela época eu li alguns trechos do Espírito Constantino, e ele faz algumas reflexões que eu acho que cabe bastante nesse tipo de reflexão que nós estamos fazendo e que é muito importante que nós tenhamos sempre isso em mente. E ele diz o seguinte: mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama sem que aceitasseis o convite. É chegado agora o momento de receber a semente e fazer frutificar. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que pareça, não é mais que um momento muito breve, na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então vejam bem, meus amigos, a necessidade que nós temos de nos esforçarmos cada vez mais, não ficar deixando para depois. Sabemos que somos espíritos eternos, mas que cabe a cada um de nós, se quisermos e aceitarmos, como foi dito aqui, a lei de Deus, que vai, a depender do nosso esforço pessoal, nos levar ao seu reino de amor e de luz. Então, a pressa tem que ser nossa. Nós é que precisamos desse cadinho de paz e de harmonia no nosso coração. Então, cabe a cada um de nós fazermos o nosso esforço. E agora, diante dessa recomendação de Constantino, e depois de ouvirmos essa história contada por Jesus, eu queria fazer uma proposta. Que cada um que ouviu essas palavras, que pudesse, com verdade, buscasse se encaixar num desses terrenos. Com verdade, com coragem. E após conseguir se localizar, eu quero fazer um outro questionamento. O que é preciso que eu faça para me tornar solo fértil e agasalhar essa semente semeada por Jesus nos nossos corações todos os dias, para que eu realmente possa colher esses ensinamentos espirituais e fazer com que eles frutifiquem?
lembrando que as leis de Deus são inexoráveis. Nós não podemos e nem temos como fugir desse caminho. Então, vamos ter que trilhar esse caminho. Então, que possamos fazer isso da melhor forma e o mais rápido possível. Eu sei que não é fácil, que temos dificuldade, mas depende de cada um de nós. Que Deus continue derramando sobre nós as suas bênçãos e que Jesus continue semeando os nossos corações todos os dias. Muito obrigada. Que assim seja.